Você sabia que os insetos não precisam ser grandes para serem perigosos? Uma abelha criada em laboratório ou uma formiga com uma forte picada podem ser mais perigosas do que um inseto gigante. E o inseto mais perigoso do mundo não é nem um pouco grande, mas mata mais pessoas por ano do que leões ou tubarões. Você ficará surpreso ao descobrir que criatura é essa. Eu vou mostrar para você nesse episódio, assim como vários outros insetos muito perigosos, dos quais você deve ficar longe. Vamos lá! Todo mundo alguma vez já foi mordido por aquelas formigas vermelhas. É uma sensação desagradável. Parece um grande e dolorido beliscão que dura por vários minutos. Mas na verdade, a picada de uma formiga vermelha não é tão forte em comparação com o que fazem as formigas Cabo Verde. Elas têm esse nome porque vêm da África, e sua mordida parece literalmente um ferimento à arma de fogo. No índice de picadas de Schmidt, a picada de uma Cabo Verde é de 4+ para 4+, que é o índice mais alto de qualquer inseto do mundo. No mesmo índice, a picada da formiga vermelha é de 1,2. Quem já foi mordido pelas Cabo Verde disse que se sentiu como se estivesse pisando em brasas ou que realmente tivesse tomado um tiro. A picada de apenas uma dessas formigas é extremamente dolorosa, e eu nem quero pensar na ideia de ser mordido por vários desses monstrinhos ao mesmo tempo. Deve ser como estar no meio de um tiroteio. Quanto à picada em si, seu incrível poder se explica pelo fato dessas formigas possuírem um veneno mais forte, superando o veneno de qualquer vespa ou abelha. É a força desse veneno que causa sensações dolorosas inacreditáveis e faz desses insetos um dos mais perigosos do mundo. Pogonomyrmex maricopa. Outra formiga, mas não menos perigosa. É uma espécie de formiga picadora que possui um dos venenos mais fortes de todos. Essas formigas colhedoras vivem na América do Norte. Elas são abundantes em estados quentes como Califórnia, Novo México, Texas e Utah. Existem também muitas delas no norte do México. Esses monstros são fáceis de reconhecer. Elas são avermelhadas e o tamanho pequeno, de até 1 centímetro. Mas apesar de serem pequenas, elas são muito perigosas. Na década de 90, cientistas da Universidade da Flórida conduziram um estudo e descobriram que ela tem um veneno incrivelmente tóxico, que é 20 vezes mais forte que o da abelha. Se você já foi picado por uma abelha alguma vez na vida, deve entender como essa formiga é perigosa. Pessoas que foram picadas por essas formigas dizem que a dor é comparável a perfurar uma unha encravada que dura mais de 8 horas. Em geral, a sensação de encontrar esse monstro é a mais desagradável possível, por isso é melhor tentar evitar essas formigas. É difícil não ter medo de vespas. E ainda mais difícil não ter medo das vespas mandarinas. Por quê? Porque elas são as maiores vespas do planeta e merecem esse título. Seu comprimento pode passar os 5 centímetros. A envergadura desses insetos geralmente ultrapassa 7,5 cm e a picada tem quase 6 milímetros. Imaginem um mega vespão. As maiores vespas mandarinas podem ser maiores que os menores colibris. Como o nome indica, as vespas mandarinas vivem na Ásia, na China, Japão, Coreia, Índia, Nepal e Sri Lanka. Mas também podem ser encontrados em algumas regiões do Extremo Oriente Russo e até mesmo no Canadá ou Estados Unidos. Essa vespa é perigosa não apenas por causa do seu tamanho. O tamanho é apenas uma das características assustadoras desse monstro. Ele produz um veneno altamente tóxico. A picada dessa vespa é muito mais dolorosa e perigosa do que de outras espécies de vespas. Entomologistas que foram mordidos por esses gigantes dizem que a sensação é semelhante à de pisar em um prego. Mas isso não é tudo. Esse gigante pode picar muitas vezes. Seu ferrão não se quebra e não fica na vítima. E isso também não é tudo. Uma pessoa alérgica ao veneno da abelha ou da vespa é uma vítima potencial desse inseto, e é improvável que sobreviva à picada do monstro asiático. Nesse ponto, alguém já deve estar pensando que a vespa mandarina é o inseto mais perigoso do mundo. Mas acredite, não é tão perigoso quanto outros insetos desse episódio, porque tamanho não é documento. Fique ligado para saber sobre os pequenos insetos que transmitem mais de 20 doenças, a fofura que não pode ser tocada, e saiba mais sobre o inseto que é o mais perigoso de todo o planeta. Vamos lá. Pulgas. Muita gente não leva as pulgas a sério. Provavelmente eles pensam que esses insetos minúsculos são incapazes de causar danos, no máximo são um pouco chatos. De jeito nenhum. É o tamanho das pulgas que é sua principal arma. Pulgas minúsculas são quase impossíveis de notar, porque atingem apenas alguns milímetros de comprimento. Mas não é só pelo seu tamanho que elas são conhecidas, mas também pela sua capacidade de pular.
Algumas espécies podem saltar até 18 centímetros verticalmente e até 33 centímetros horizontalmente. É como se uma pessoa pudesse saltar 60 ou 70 metros em um só pulo. Mas a coisa mais importante que muitas pessoas não sabem é que as pulgas são transmissoras de doenças. Esses bebês transmitem até 25 infecções e doenças diferentes. Entre elas, umas muito graves. Por exemplo, hepatite B, hepatite C, encefalite, salmonelose e até peste. Além disso, as próprias pulgas causam duas doenças em humanos: pulicose e tungíase. Um salto e uma mordida, e um homem pode pegar várias doenças muito desagradáveis, das quais ele será tratado por um longo tempo. Em alguns casos, uma picada de pulga pode até levar à morte. Portanto, devemos combater as pulgas com muita seriedade, pois, como você pode ver, esses insetos podem ser considerados um dos mais perigosos do mundo. Experimentos científicos podem ser muito diferentes. Por exemplo, uma vez os cientistas criaram super mosquitos que tiveram sucesso em aniquilar insetos perigosos. Mas nos anos 50, cientistas brasileiros criaram uma abelha especial, um híbrido da abelha africana com várias raças de abelhas comuns na Europa. A nova espécie foi batizada de abelha africanizada. Parecia ter dado tudo certo, mas o experimento ficou um pouco fora de controle. Após alguns anos, essas abelhas se modificaram, mutaram e se espalharam pela América do Sul e começaram a atacar humanos e animais domésticos. Aparentemente, cientistas exageraram e criaram abelhas muito agressivas. Os insetos atacaram humanos e animais de forma muito violenta e implacável. Essas abelhas atacam qualquer pessoa que apareça a 5 metros de sua colmeia e perseguem seus atacantes por meio quilômetro. Sua picada também dói muito. Por isso, os ataques de abelhas africanizadas costumam ser fatais. Parece um roteiro de um filme de Hollywood. Pus Caterpillar. Muitos dos insetos desse episódio não são apenas perigosos, mas têm aparência assustadora. Mas essa lagarta fofinha também pode fazer mal? Parece inofensiva, como uma mecha de cabelo manchado. Alguém pode até querer pegar essa criatura nos braços, mas não faça isso. Essa lagarta não estaria nesse vídeo se não fosse perigosa, certo? Essa é a chamada Pus Caterpillar, ou mariposa bichano, em tradução livre, e é muito venenosa e insidiosa. Apesar da fofura, ela tem numerosos espinhos, por onde o veneno é liberado. Os espinhos se quebram facilmente, então eles permanecem dentro da pele após o contato com eles. Seu veneno causa forte queimação ao redor da área afetada, náusea, dor de cabeça, dor abdominal penetrante e tontura intensa. Em alguns casos, o contato com a lagarta pode até causar danos aos linfonodos e insuficiência respiratória. Uma grande decepção da natureza. Percevejo. Os triatomíneos têm outro nome, mais simples e compreensível: percevejos beijadores. Eles são chamados assim porque geralmente mordem na área dos lábios e geralmente mordem as pessoas. Acredite, isso está longe de ser um beijo doce, porque esses percevejos são portadores de parasitas perigosos que causam a doença de Chagas. Após um beijo, a pessoa pode desenvolver os primeiros sintomas: febre, dor de cabeça e aumento dos gânglios linfáticos. Após algumas semanas, a doença progride para o estágio crônico. Na fase inicial, a doença é fácil de tratar, mas se não for tratada, pode levar à morte do paciente. Cerca de 12.500 pessoas morrem de doença de Chagas a cada ano. Então, os percevejos podem ser considerados um dos insetos mais perigosos do mundo. A boa notícia é que esses insetos não estão muito disseminados. Eles são encontrados principalmente nas regiões tropicais da América Central e do Sul. Finalmente, o protagonista desse episódio, o inseto mais perigoso do mundo. Poderia ser outra vespa gigante ou uma formiga com veneno ainda mais tóxico. Sem essa! Todos sabemos como é o inseto mais perigoso do mundo. Sabe por quê? Porque é um mosquito. Sim, um mosquito. O mosquito da malária, para ser mais preciso. Você está surpreso que o mosquito esteja no topo da lista dos insetos mais perigosos do planeta? Eu também fiquei surpreso no início, mas agora você verá que o mosquito está justamente no topo. O mosquito da malária não tem tamanho grande ou uma picada dolorosa, mas ostenta o título de portador de parasitas perigosos, os patógenos da malária. O mosquito é infectado por uma pessoa infectada ou outro portador e depois pica outras pessoas, espalhando a infecção em altas taxas. Dado que existem tantos mosquitos, a escala de infestação é impressionante.
Na África equatorial e subequatorial, onde os mosquitos da malária são especialmente numerosos, centenas de milhares de pessoas são vítimas deles todos os anos. Se você pegar a escala global, os mosquitos da malária infectam cerca de 200 milhões de pessoas todos os anos, e um grande número dessas pessoas morre. Se pegarmos estatísticas frias e olharmos o número de vítimas, podemos concluir: o mosquito da malária não é apenas o inseto mais perigoso, mas também o animal mais perigoso do mundo como um todo. Mesmo muitos dos maiores predadores matam dezenas, centenas ou milhares de vezes menos pessoas a cada ano do que os mosquitos. Por hoje é só. De quais insetos você tem mais medo? Diz aí pra mim. Obrigado por assistir e até logo.